Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma alegria continuar essa pequena catequese do Sagrado Coração de Jesus. E finalmente hoje nós vamos falar da nona promessa. Por que finalmente? É uma promessa que me toca muito ao coração quando fala, porque é uma das promessas, vamos dizer assim, uma das promessas dentre as 13 que nós temos, 12 aí praticamente, né, resumindo, do Sagrado Coração, quando ele aparece a Santa Margarida. Uma das promessas que é a santificação do lar, ou seja, ali no convívio da família, né? Então é uma promessa que não diz só assim respeito diretamente a você que está procurando cumprir as promessas do Sagrado Coração, com as devoções à primeira sexta-feira de cada mês, a participação da Santa Missa, da Eucaristia, né? Ali recebendo o santo sacrifício do Senhor, participando do santo sacrifício, recebendo depois o corpo e o sangue de nosso Senhor. É uma promessa que você leva o próprio Cristo, digamos assim, de uma maneira, de um gesto simbólico também, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, o seu ambiente de trabalho, né? Então essa nona promessa, ela é muito bonita, o que o Sagrado Coração de Jesus, o próprio Jesus prometeu ali. Então vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E olha aqui, ó, quem está aqui participando comigo hoje. É uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Essa é a que eu vou realizar a entronização aqui no meu lar, na minha casa. Essa imagem eu comprei há pouco tempo. Na verdade, eu comprei ela em gesso cru e eu pintei ela. Ela ainda não está finalizada. Eu vou vir com verniz de acabamento fosco. Tá vendo que ela está um pouco brilhante, né? Então depois eu vou vir com verniz fosco. É uma imagem de 1,10 m para ficar aqui, né, no lugar da minha antiga, que é uma de 60, pequenininha. Então eu vou ler a nona promessa. Ela é bem longa. Então peço a todos aí que tenham atenção, calma, tranquilidade para nos acompanhar. Eu vou pegar pelo livro aqui que eu tenho do Padre Augusto Sandriot, e é onde nós estamos fazendo aí a nossa catequese, para ler o que fala sobre essa nona promessa, tá bom? Então, antes que eu esqueça, né? Se inscreva aí no canal, dá um joinha, compartilhe com os amigos, com os familiares. Se você participa aí do seu grupo da paróquia, compartilhe com eles, né? Para que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para que possa ir cada vez mais longe, né? Para que todos possam receber desse coração manso e humilde e cada vez mais nos tornarmos parecidos com ele, né? A nona promessa fala assim, ó: abençoarei as casas onde a imagem do meu Sagrado Coração estiver exposta e for honrada. Então viu que não basta a gente deixar exposta a imagem, colocar a imagem lá, né? Ele pede para ser honrada dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, essa imagem. Então eu vou ler aqui o relato do padre Mateu Cranley. Ele é um padre que propagou muito essa devoção e fez muito mesmo a entronização das imagens do Sagrado Coração nos lares das famílias católicas, né? Se for uma família protestante, ela vai se converter se a gente conseguir sincronizar uma imagem dessa lá. Esta promessa, diz aqui, né, na nona promessa, esta promessa não se refere a outra coisa senão aquilo que entendemos por entronizar o Sagrado Coração de Jesus nos lares das famílias. Disse o Deus da misericórdia, Santa Margarida, sendo Ele mesmo a fonte de todas as bênçãos, copiosamente distribuiria onde fosse colocada a imagem do seu Sagrado Coração, com o fim de ser amada e honrada aquela imagem. Veja, muitas vezes nós somos acusados de adoradores, né? Católico adora imagem, católico fica adorando as imagens, coloca flores, a gente se ajoelha diante da imagem da Virgem Maria. Como eu sei que eu gravo para católicos, e se tiver aí alguém que não é católico nos acompanhando, entenda. Essa é uma promessa de uma mística da igreja, onde o próprio Jesus apareceu, a igreja aprova, então nós aceitamos e tomamos como verdade.
Então, se você se considera católico, essa é uma verdade aprovada pela igreja. Você tem que tomar isso como uma verdade de fé e não discutir. Onde nessa aparição o Sagrado Coração de Jesus ele pediu que entronizasse uma imagem como Santa Margarida via. Ela tinha que representar aquela imagem. Ela primeiro foi no desenho, né? Na época fizeram um desenho e depois fizeram ela em gesso, com o material que tinha na época, da maneira que era na época. E ali ele pede para que essa imagem fosse entronizada nos lares. É um pedido do céu isso, um pedido do próprio Deus, né? Não é algo inventado. E ele diz que onde essa imagem fosse colocada e honrada e amada, ele abençoaria aquele local. E aqui, ó, e disse mais a Santa Margarida, Jesus falando a ela: reinarei apesar de meus inimigos e de todos quantos pretendem opor-se. Então, se alguém no seu lar, na sua família, na sua paróquia, não sei, aonde você for introduzir e colocar essa imagem, entronizar. Entronizar, ele vai dizer aqui o que significa depois. Se alguém se opor, Jesus diz que vai reinar sobre essa pessoa, que ele vai, apesar de todos os inimigos que ali estiver. E olha só, a entronização, portanto, não satisfaz apenas este ou aquele pedido do Salvador a Santa Margarida, mas realiza completa e integralmente todos eles, atraindo o cumprimento de todas as promessas esplêndidas que os enriqueceram. Observe que se diz: realiza integralmente o conjunto dos pedidos formulados lá no Mosteiro a Santa Margarida, porque seu fim supremo é transcendental, não é nem deve ser o fomento de uma tantas devoçõezinhas, e sim a santificação profunda do lar, segundo o Espírito do Sagrado Coração de Jesus. Então olha que interessante. Resumindo aqui, até agora nós falamos, essa é a nona promessa. Então diz que quando Jesus começa a aparecer a Santa Margarida e fazer essas promessas, que resumindo, para que todas elas pudessem assim ter um firme consentimento na vida da pessoa, ou seja, que se realizasse essas promessas de uma maneira integralmente, faz parte essa entronização da imagem do Sagrado Coração. Você ter essa imagem na sua casa, para que se realize todas essas promessas que nós estamos falando aqui, faz parte você adquirir, você ter uma imagem dessa. E por que adquirir? Eu vou falar para você, meu irmão. Por que adquirir uma imagem de 20, de 30 centímetros, uma imagem pequena? Por que não adquirir uma de 1 metro, 1,10 m, 2 metros, não sei, uma imagem de 60, de 70, imagens grandes, bonitas? Porque eu vou te falar uma coisa, nós cristãos católicos somos muito desleixados quando o assunto é as coisas da igreja. Essa é a verdade. Nós gastamos facilmente mais de 3, 4, 5 mil reais para comprar um bom celular quando precisa trocar o nosso, para comprar uma TV enorme de 50, 60 polegadas, lançamento, que hoje, eu não sei porque eu não fico pesquisando essa questão de televisão para saber preço. E quando eu passo em frente a alguma loja eu nem reparo, porque aqui em casa a minha sala já não tem TV há um bom tempo, né? Mas eu sei que na época que eu comprei uma TV, quando eu ainda assistia TV, que foi há muitos anos atrás, mais de 4 anos atrás eu acho, 3, não sei. Na época uma TV de 32 de LCD estava já nos seus 3 mil reais. Hoje eu nem sei quanto que tá. Deve estar muito mais que isso. E você vai investir numa imagem dessa, que é aproximadamente um valor desse de 4, 5 mil reais, você acha um absurdo. Aí você vai lá e compra a menor imagem que você achar do Sagrado Coração, aquela de 15 centímetros, não estou desmerecendo quem tem condições de comprar essa, tá bom? Por favor, não entenda mal. Mas você se sacrifica, você pega cartão emprestado de crédito de alguém, você faz boleto em alguma loja, você faz crediário, não sei se isso existe na tua cidade, na minha existe. Você arruma um jeito de comprar uma TV grande, de comprar um bom celular, mas você acha caro comprar uma imagem bonita, bem feita, grande, uma imagem. Por que uma imagem pequena? Uma imagem grande para pôr no celular. Porque aí as pessoas vão dizer que você é exagerado, que você é fanático, e você abraça essas ideias do mundo. Então, vamos ter, né, mais discernimento
com as coisas da igreja. Vamos ter mais discernimento com aquilo que é belo. Porque uma imagem grande vai te levar como se a tua casa fosse um santuário, uma igreja. Te leva à oração. Faz esse teste, amado irmão e amada irmã. Você que é pai de família, você que é mãe de família. Tira essa televisão do centro da sua casa, aí da sua sala, não sei onde você tem a televisão, muitas às vezes não tem, mas se você tiver, e bote a imagem do Sagrado Coração. Faça uma entronização. Não estou falando ou proibindo que você nunca mais vai ver nada na televisão, não é isso não, meu irmão. Estou falando para que a TV, para que o, sei lá, até o celular, que não seja o centro da sua vida. Estou falando que tem bons filmes, sim, filmes de santos da igreja. Eu assisto bons filmes com os meus filhos. Hoje a televisão ela virou um monitor aqui de computador, onde a minha esposa faz trabalho escolar com as crianças, né? Imprime ali algum material escolar que eles precisam. Quando não, bons filmes católicos, sim, a gente pega lá e coloca para eles. Não tem problema. Não é proibido ver coisas boas que vai te ajudar na sua vida de oração, né? Às vezes você quer ver um passatempo, um divertimento. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós trocamos aquilo que deveria ser em primeiro lugar por aquilo que é supérfluo. Porque comprar uma TV da moda, uma TV grande ou um celular de última geração não é necessário. Mesmo se você trabalhar com isso, eu não sei se... mas acredito eu que ninguém trabalha com televisão assim que precisa de uma TV grande, cara. Celular, tudo bem, às vezes você precisa de recursos, né? Eu sei disso. Então você precisa ter um bom celular. Eu tive que comprar um celular melhor para poder gravar. Mas o que te impede de comprar belas imagens? Estimular a arte sacra, sim. Comprar coisas belas. Fazer como diz São João Paulo II, a nossa casa é uma igreja doméstica. Faça dela uma igreja doméstica. Não faça da sua casa um lugar profano, onde se fala palavras feias, onde se assista coisas feias, sem pudor, onde atente contra a pureza sua, da sua esposa, dos seus filhos, seja quem for que vive com você, onde você veja programas que estimulem o adultério. Que isso? É isso que tem entrado nas famílias hoje. Então eu vou continuar porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas o que é a entronização do Sagrado de Coração de Jesus nas casas? Vai explicar aqui o Padre Mateus. A entronização é o reconhecimento oficial e social, ou seja, daquele ambiente, né? Social são as pessoas que ali convivem, da realeza amorosa do Sagrado Coração de Jesus em uma família católica. Isto se trata de um reconhecimento por parte da família, da realeza divina de Nosso Senhor sobre também a sociedade. Por isso que o Papa, se eu não me engano, Pio XII, foi ele que instituiu a festa de Cristo Rei. Para que Cristo seja Rei também sobre a sociedade e que essa sociedade reconheça que Ele é Rei. Né? Como hoje, infelizmente, a gente vê isso indo pela contramão. A entronização fala aqui, ó, de uma forma da realeza de Cristo na família, reveste uma forma sensível e especial. Instala-se definitivamente e solenemente uma imagem, olha só, tá falando isso, ó. Instala-se definitivamente e solenemente uma imagem do coração de Jesus em lugar de honra da sua casa. E aqui fala o exemplo, ó, a sala. Porque normalmente é onde a família brasileira se reúne após a janta, né? Isso se você não deixa, perdão mais uma vez falar isso, os seus filhos se trancar nos seus quartos, cada um com seus celulares, computador, e vocês não conseguem nem mais se reunir depois da janta, que é uma tristeza e uma lástima isso também. Depois esta imagem, diz o padre, vem tomar posse do lar. O Rei Divino fica definitivamente como um amigo adorável daquela família. Ademais da colocação da imagem, a consagração também se adquire o compromisso de rezar a cada noite diante dessa imagem, a oração comum, renovando pela voz do pai ou da mãe. Olha a importância do quarto mandamento da lei de Deus, a autoridade que os pais devem ter sobre os filhos e o respeito dos filhos para com o pai, os pais, né? Então a oração deve ser feita pelo pai e pela mãe. Quanto pai e mãe, depois da janta, depois de um dia cansado, eu entendo, eu sou pai, quer se esborrachar no sofá e assistir o programa preferido. Não. Isso não é viver a fé católica.
né? Precisamos tomar vergonha na cara. E desculpa te falar isso, mas o evangelho verdadeiro de Jesus, veja lá por que Jesus foi condenado à morte. Porque o evangelho ele mexe na nossa zona de conforto. Então é necessário às vezes palavras para mexer na sua zona de conforto. Acorda, sai disso, né? Saia dessa zona de conforto. Tome uma postura de como diz a música do Sagrado Coração do Apostolado da Oração, levantai-vos soldados de Cristo. Estamos diante da batalha. Acordem, hein? A batalha já não está batendo as portas. Já está aí dentro da sua casa, dentro das nossas igrejas. Acorda, porque já não há mais tempo de você perder tempo. Levantai-vos, soldado de Cristo. Já estamos dentro dessa batalha. Uma batalha espiritual. Ademais, vamos lá. O pai e a mãe, renovando pela voz do pai e da mãe a consagração primeira. Uma consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. Eu não estou com outro livro aqui, mas tem um livro do Apostolado da Oração que tem lá essas orações. E tem até a forma de fazer essa entronização que deve ser feito por um sacerdote. Na ausência do sacerdote, pode os leigos fazer, mas o importante é conseguir trazer um sacerdote para fazer. E depois, ser fiel à comunhão, né, participação da Santa Missa, ao Santo Terço diariamente em família, em volta ali da imagem. E se possível, né, e no possível, a hora santa das primeiras sexta-feiras. Aí você pode fazer na sua paróquia. Eu não sei aí na sua cidade, na minha cidade, as paróquias, algumas, pelo menos aonde eu participo, toda sexta-feira tem exposição do Santíssimo, e sempre a primeira sexta-feira do mês, uma hora antes ali da Santa Missa, acontece esse momento de reparação, a hora santa na primeira sexta-feira. E aí que diz, sem embargo, não se creia que basta somente com isto. A entronização é mais que uma bela consagração. É um conjunto de práticas exteriores, para aqueles que acham que a fé é só interior, né? É um conjunto de obras exteriores, de práticas exteriores. E é o gesto inicial de uma nova vida para as famílias que fazem. Pouco a pouco as famílias que entronizam o Sagrado Coração de Jesus devem tratar que o próprio Jesus seja a alma daquela família, cumprindo o melhor possível a lei do Evangelho e aceitando com generosidade fazer tudo à vontade do Senhor naquela casa. Entende, percebe como esse gesto externo ele vai tornando pouco a pouco, ele vai modelando a família, começando pelos pais. Não desanime, pai e mãe. Se você acha que é tarde, que os filhos se perderam, que você não deu a educação cristã católica que deveria ter dado, você tem uma arma nas mãos, basta usar. É entronizar essa imagem do Sagrado Coração. Se você não reza o terço diariamente, comece a rezar o terço diariamente. Faça ali aquela oração do Sagrado Coração de Jesus, né? E renove a sua promessa, a sua consagração. Faça ela primeiramente se você nunca fez. E deixe que ele seja a alma dessa casa. A alma dele é conduzir a tua casa. Eis que junto com o Imaculado Coração de Maria tem o Sagrado Coração de Jesus. Essas armas poderosas que nós temos nesses tempos finais dos tempos. Por que eu digo finais dos tempos? Porque desde que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos, a igreja já aguarda e já considera que ali já começou os finais dos tempos. Depois da ascensão de nosso Senhor, já é os finais dos tempos, né? Então, nós estamos aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Os discípulos assim o fizeram, a igreja desde sempre o faz, e nós que somos parte da igreja, corpo místico do Senhor, devemos fazer também. Aguardar a vinda gloriosa com essas armas que ele deu. Porque ele diz a Santa Margarida que essa devoção seria praticada nos tempos finais, nos tempos de prova que estamos passando. Então vamos lá. A bênção e proteção de nosso Senhor e sua ação misericordiosa não serão eventos pontuais, nem graças recebidas em ocasiões especiais e memoráveis, mas serão como uma fonte constante e sempre viva. Nosso Senhor promete estar presente Ele mesmo, como o fogo que mantém a verdadeira vida da família,
que se fizer devota do seu sagrado coração. O que ele quer dizer aqui com isso, padre? Porque existem algumas ocasiões especiais e memoráveis que nós recebemos graças extraordinárias. Festa da Imaculada Conceição, festa de Nossa Senhora, que foi esse dia, padroeiro do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O tempo do Advento, onde ali passamos o tempo do Natal, depois a Páscoa de Nosso Senhor, né, e o tempo da Páscoa, o tempo pascal, são tempos de graças memoráveis, pontuais, né? Mas sobre essa devoção, essa entronização, está falando que não é em alguns momentos, mas é sempre que a família promete estar presente, e ele vai ser o fogo que mantém essa família acesa ao seu sagrado coração. Percebe como é muito importante também fazer a entronização do Sagrado Coração? E nessa promessa, vemos uma delicadeza de Nosso Senhor para conosco. A devoção consiste essencialmente numa disposição também interior, na prontidão de nossa vontade para o serviço a Deus. Mas essa disposição interior tem como condição uma prática exterior para expressar tanto para expressar quanto para se apoiar. É difícil encontrar uma prática exterior que não tenha como resultado afogar, substituir a devoção interior. Nosso Senhor aqui ensina Ele mesmo uma prática que permita reunir a manifestação e devoção ao seu coração amoroso. Ele propõe que a família erga no centro de sua casa uma imagem onde Ele apareça com seu coração visível, e que a família faça suas práticas de piedade diante dessa imagem. E essa imagem deve ser o centro do lar. Essa imagem deve ser exposta e deve ser honrada. Viu? O próprio Sagrado Coração pede que a sua imagem deve ser visível, deve ter o seu coração exposto, como essa daqui, a imagem do Sagrado Coração, e deve ser, além de estar exposta no lar, na família, em local de acesso a todos, ser honrada. Nosso Senhor, escuta só, pai e mãe, não deixará de escutar ali o pai de família que vem rezar diante de sua imagem, pedindo ajuda nas aflições que padece, para manter a sua casa. Atenderá imediatamente a mãe que reza por um filho, que dá passos perigosos em sua vida, incipiente acima de tudo. Nosso Senhor promete que Ele mesmo será o chefe daquela família e cuidará dela como se fosse sua. Olha que tremendo e que bela essa promessa, essa nona promessa, para quem faz a entronização dessa imagem do Sagrado Coração, para quem coloca ela em lugar de honra, exposta, e ali também faz as suas orações, e ali também faz os seus pedidos. Olha que lindo esse finalzinho desse trecho, onde o próprio Sagrado Coração prometeu a Santa Margarida que ele não deixaria em nenhum momento de ouvir um pai de família, uma mãe de família, o pai que pede pelo sustento do lar, para que ali ele consiga, com o suor do seu trabalho, se está desempregado, precisando de um trabalho, prover aquela família. Como diz o próprio São Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele dizia que São Paulo ele fazia tendas, né? Ele tinha esse talento de fazer tendas, e ele vendia aquelas tendas porque ele dizia que não queria ser pesado a ninguém. Eu sei que um pai de família não quer ser pesado a ninguém, ele quer prover e sustentar a sua família sem ter que pedir aos outros. E essa promessa do Sagrado Coração, aquela família que tiver essa imagem honrada, exposta, que fizer ali as suas orações, ele diz que não vai deixar de ouvir você, pai de família, você, mãe, que pede pelos seus filhos, pelo zelo do seu lar, que pede pela conversão, santificação da vossa família, dos vossos filhos. E não só dos que moram aí, mas que se estenda por toda a sua família. Que extirpe o pecado dentro do seu lar. De repente você, mulher, que hoje vive com um homem, mas não são casados, né? De repente vive essa união estável, mas da sua parte você queria casar e ele não quer, ou se algo que impede, não sei. Faz essas orações, tenha essa imagem, peça para Jesus santificar a sua vida. Né? Dê também esse primeiro passo na fé, e claro, e rompa com o pecado sempre. O próprio Senhor diz aqui no Evangelho, né?
quando ele perdoa a mulher adúltera. Muitos gostam de usar essa passagem, onde ele fala: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas depois ele diz: vai e não peques mais. Não para por aí, tá? Alguns pregadores param por aí como se Jesus perdoou os pecados, mas aceitasse que ela continuasse em pecado negativo. Ele não aceita que você continue em pecado. Por isso que o profeta Isaías diz que ele é um Deus ciumento, tá? Os ciúmes de Deus é para com o pecado. Ele não quer você, ele não quer te dividir para o pecado. Porque se você continua no seu pecado, no final de vossa vida, o salário do pecado é a morte. E não é a morte do corpo, mas é a morte, a segunda morte, que é pior que a do corpo, que é a condenação eterna, tá bom? E olha, só pra gente já fechar, porque ficou longo esse vídeo, mas não tinha como encurtar algo que é tão bom e tão belo. Marcos capítulo 14, capítulo 14, São Marcos, vou pegar o versículo B, 61b, perdão, 61b isso, e 62a, diz assim: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Só para a gente fechar essa nona promessa, quando diz que tem que entronizar, porque entronizar é colocar no trono, colocar como rei da sua casa, colocar Jesus para ser o rei da vossa casa, porque ele mesmo diz, quando perguntam aqui no seu julgamento, né, quando ele ia ser crucificado, se ele era o Messias, o Filho do Deus bendito, e Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Mostra que Jesus é rei do céu, é rei de tudo, do universo, porque é o próprio Deus Criador, e virá na sua segunda vinda gloriosa sobre as nuvens, com os anjos servindo. E nós já podemos pegar parte disso, colocando e entronizando essa imagem do nosso rei, entronizando para que ele seja o rei também da nossa casa e da nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado junto com sua mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve José, e viva Cristo Rei. Deus abençoe.